Fala, Luiz Antônio, boa noite a todos. E aí, como vocês estão? Semana agitada, semana quente, semana forte, reta final de eleições na cidade de Luiz Antônio e em todo o país. E aqui no nosso município não está sendo diferente. Volto a dizer para vocês, 3 candidatos brigam lado a lado, fortemente concorrendo à cadeira de prefeito dentro do nosso município. E vocês estão atentos, estão ligados às propostas, estão ligados ao trabalho, estão ligados às polêmicas. Conselho do Carlão, hein? Não dá muito olho para pesquisa, não. Fica de olho na verdade, na honestidade e no trabalho, porque são os próximos 4 anos que estão em jogo. A Câmara Municipal da nossa cidade de Luiz Antônio, os vereadores, os candidatos estão trabalhando muito, correndo atrás do seu eleitorado, fazendo as suas visitas, colocando os planos de governo em jogo. Por quê? Porque eles estão olhando para tudo que está acontecendo e querem fazer o melhor. E tem aí dentro do nosso município muitas candidatas mulheres que estão concorrendo à Câmara Municipal da nossa cidade. E não é diferente aqui no nosso município com ela, que já é vereadora dentro do nosso município. Depois de 20 anos, Luiz Antônio voltou a eleger uma candidata a vereadora. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de entrevistar essa mulher que trabalhou durante 4 anos e está lutando para voltar mais 4 anos para trabalhar por você, povo luiz antoniense. Vocês sabem de quem eu falo? Eu falo de Marise Marli da Silva, natural de São Caetano do Sul, residente de Luiz Antônio há 52 anos, uma vida inteira. Muito bom, Marise. Esposa, mãe, avó, foi funcionária pública por 35 anos, é formada em pedagogia com pós-graduação em Direito Educacional e Coordenação Pedagógica, atuou na gestão de algumas unidades escolares e na Secretaria de Educação, participou da elaboração de toda a documentação para o funcionamento da Escola de Química e de Ensino Infantil ao Fundamental do município. Então eu já quero agradecer a você, muito obrigado, porque a Escola de Química mudou a minha vida, Marise. A política está presente em sua família há gerações. Seu avô Ilídio Pedrosa foi o primeiro prefeito da nossa cidade, trabalhou com muito amor, dedicação e honestidade para o desenvolvimento de Luiz Antônio. Hoje está como vereadora e busca seguir os passos do seu avô. Marise, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado por ter se disponibilizado a estar aqui, a falar com a população luiz-antoniense, a falar com o público de Luiz Antônio, como você fez durante os 4 anos de mandato, não se escondeu, deu a cara para bater, fez o seu trabalho. Veio aqui no podcast Fala Luiz Antônio, viu a oportunidade, então o meu público é o seu público, o eleitorado de Luiz Antoniense está pronto para ouvir você. Seja bem-vinda, uma boa noite. Boa noite a todos, a população que nos acompanha. Quero agradecer ao Carlão, ao Marcion pelo convite. Fala Luiz Antônio. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês e falar um pouco do meu trabalho e de como foi estar na política por esses quase 4 anos. É isso aí, Marise. Essa é a nossa intenção. Você sabe, vereadora, né? Que nós iniciamos esse trabalho algumas semanas atrás, né? Quando os candidatos puderam começar a fazer a sua campanha. A única intenção aqui é dar essa voz a vocês, para que vocês possam chegar com as suas propostas o mais longe possível, para que possa vir aqui mostrar a sua verdade, mostrar todo o trabalho que você pretende fazer para os próximos 4 anos. No seu caso, o trabalho que você já fez, continua fazendo e, em nome do Senhor Jesus,
continuará fazendo. É o passado, o presente e o futuro na sua vida. E é dentro desse cronograma que nós preparamos algumas perguntas para você, como de praxe, aqui no nosso canal. E você vai passar por essa sabatina na noite de hoje, minha amiga. Marise, pergunta número 1. Por que você resolveu entrar na política dentro do seu currículo, dentro da sua biografia que você mandou para nós, né? 35 anos como funcionária pública, já estava numa fase de ficar com a vida tranquila, poder viajar, poder curtir os netos, poder curtir mais a família. Você resolveu sair como candidata. O que levou você a ter essa coragem de enfrentar essa empreitada? Olha, no começo foi assim, eu pensei, bom, todo mundo reclama muito da política, né? Ah, político presta, a política não é boa, mas todos nós somos seres políticos. Nós usamos de política dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. E a verdadeira política, ela é um serviço. A política é servir, e servir à população. Muito bom. Então eu pensei, não, eu vou entrar sim para mostrar para as pessoas que dá para fazer diferente, que dá para fazer a verdadeira política. Né? Porque todo mundo fala, a política só tem corrupto. Não é verdade? Negativo. Não é verdade. A política ela até pode ser um meio, mas para a pessoa que já tem algo que não é bom dentro dela. Mas para quem quer trabalhar pelo bem comum, pela população, a política é um meio. Porque dentro da política a gente pode ajudar e muito. E eu percebi isso dentro desses quase 4 anos que eu estou como vereadora. Não é fácil, eu tive que aprender, né? Dando os passos, mas é bem isso aí. Eu, assim, tenho na veia, né, política, tenho uma veia política com o meu avô, que foi um político que trabalhou muito por esse município, com um amor verdadeiro, numa época onde não se ganhava. E hoje político ganha, né? Ganha. Para servir. Então, política é serviço. E é para isso que eu estou aqui. Né? Para servir a população naquilo que for necessidade da população. E dentro daquilo que for possível eu realizar dentro do meu mandato. Do seu mandato. Muito bom, Marise. Eu sempre digo, tem uma frase importante que eu gosto muito dela. As pessoas precisam diferenciar o político da politicagem, né? A politicagem, ela não serve de nada, mas o político, ele sendo correto, ele sendo honesto, ele fazendo o mínimo que a população espera, que é cumprindo os seus deveres, as suas obrigações, ele vai ser um grande político. E você está de parabéns. Só uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que muitas vezes a gente acredita que as mudanças elas precisam começar lá de cima. A gente olha lá a nível federal. Nossa, nós temos que eleger um bom presidente, bons deputados. Não que não seja verdade. Mas a gente fala assim, nossa, ninguém presta lá. Como é que a gente faz? Faz a mudança onde nós estamos. Exato. Começando por nós, dentro da nossa casa, começando por nós mesmos. A mudança tem que começar por nós. Escolhendo bons candidatos que vão nos representar e que vão trabalhar para o bem comum. Então não adianta pensar que a coisa vai vir de cima para baixo, que não vem. Tem que começar da base. Começar aqui, ó, onde nós estamos. E esse é o momento, né? Isso. É a oportunidade que a população tem de escolher candidatos que queiram trabalhar para o todo. Para todos, para o bem comum. Muito bom, Marise. É isso daí. Saiba escolher, saiba fazer bem o seu direito de voto, para que nos próximos 4 anos nós possamos contar com pessoas igual a vereadora e candidata Marise. Marise, muito obrigado pela primeira resposta. Pergunta número 2. Fale um pouco do seu trabalho como vereadora nesses 4 anos. Nem todas as pessoas, nem todos os munícipes puderam acompanhar a fundo tudo que você fez. Eu sei que se nós formos abrir aqui as páginas, né, o tempo é muito curto para falar de tudo o que você fez para o nosso município. Mas eu não poderia deixar
essa pergunta passar em branco, né? E abrir esse espaço para que você possa falar para o eleitor que não tem conhecimento do que foi o seu trabalho nesses 4 anos que se passaram. Olha, no início foi bem difícil, porque a gente entra na política sem saber nada, viu? Como é que funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o regimento interno da Câmara e ler. Fato, que aí a gente aprende todos os trâmites, tudo o que a gente tem que fazer. Foi o que eu fiz. E ainda tive a oportunidade, há pouco mais de um ano, nós revisamos, fizemos a atualização desse regimento, eu e o vereador Miguel, né, Borelli, junto com uma equipe da Câmara e assessores, nós revisamos todos os artigos, parágrafos, alíneas do nosso regimento interno. Então, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Exatamente. E é primordial nós sabermos o que nós estamos fazendo lá, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Isso é importantíssimo. Então, isso foi um ponto assim crucial para o meu mandato, não é? Depois, nesse tempo, eu busquei assim trabalhar para atender as demandas, as necessidades da população, aquelas que me chegavam, e algumas que fui vendo. Dentre algumas que é a função do vereador, que é fiscalizar, para ajudar o executivo na gestão pública, nas contas públicas, não é? Através de projetos, requerimentos, indicações. Então, eu vou citar algumas fiscalizações, algumas coisas que eu fiz assim entre indicações, requerimentos, com relação a impositivas. A fiscalização de processos licitatórios e empenhos, que teve uma mudança bem interessante. Exatamente. Para quem acompanhou, quem não sabe, fica à vontade para pesquisar, é importante. Apesar que é um pouco difícil a gente procurar algumas coisas no portal da transparência, mas com paciência a gente vai conseguindo decifrar algumas coisas e aí encontra. Exato. A fiscalização, olha, uma melhoria no portal da transparência, porque muitas coisas ali não tinha informações. Então eu fiz esse trabalho, muitos deles, junto com o vereador Borelli, nós sentávamos e analisávamos, vamos pedir isso aqui. Melhorias nas cestas básicas, quem recebe as cestas básicas hoje já recebeu antes e recebe hoje, sabe a melhoria das cestas básicas, que nós fizemos uma fiscalização bem grande, né, bem assim, bem de perto. Intervenção na redução de veículos de terceiros. Nós economizamos em torno, à época, na faixa de 50, 60 mil reais ao mês de veículos de terceiros, que nós fizemos uma intervenção e teve essa redução. Um suporte para bicicletas na rodoviária, eu acho que ninguém sabe. Isso foi uma das primeiras indicações que eu fiz quando eu entrei, foi uma reivindicação dos munícipes e foi uma solicitação minha, aquele suporte de bicicletas na rodoviária que atende a quem vai trabalhar. Uma coisa tão simples, né, vereadora? Pois é, que atende tantas pessoas. E esses dias eu estava correndo de madrugada, vocês sabem, né, que eu sou corredor, já falei tantas vezes aqui que eu sou corredor da madrugada, e eu passei lá e vi as pessoas colocando a bicicleta, né, prendendo. Eu falei, nossa, eu fui tanto para Ribeirão trabalhar na época da Petrobras, né, na madrugada, e não tinha isso. E foi uma solicitação sua, parabéns, obrigado. E muitas pessoas não sabem, né? Muito bom. Acho que a população, a maioria não sabe. Muito bom. Aí nós fizemos também, através de impositivas, melhorias na iluminação e academia ao ar livre em praças, calçamento no Alto do Mirante, a academia ainda vai ser colocada, né, na praça também. Um ponto coberto de ônibus para alunos. E também, uma coisa que as pessoas não sabem, às vezes nós precisamos trabalhar em parceria. E junto com a Central Energética Moreno, por intermédio da Vânia, que trabalha na Moreno, e a Marilda Moreno, nós fizemos várias visitas à Secretaria de Justiça de São Paulo para acertarmos o casamento comunitário. Às vezes a pessoa fala assim, mas casamento comunitário, que besteira. Não, não é besteira. A Moreno, ela tinha um problema com relação ao convênio médico. O convênio não estava aceitando as esposas de quem não era casado. E muitas pessoas não tinham condições de pagar o casamento. E com esse casamento comunitário, nós conseguimos acertar essa situação de várias pessoas. Um outro projeto então, bom. Foi uma parceria que minha com a Vânia, com a Central Energética Moreno, né? Sim. Por intermédio da Vânia e da Marilda.
E que deu muito certo, e foi muito bom, e é benefício Com para a certeza. população. Com certeza. E eu também apresentei, esse é um anteprojeto que eu apresentei, que disciplina o corte, a poda e o replantio de árvores no município. Todos nós sabemos das nossas dificuldades com relação, né, a essas queimadas, tudo que está acontecendo com o nosso planeta, e da importância do reflorestamento, do replantio de árvores. E a nossa população sempre se queixa muito dos cortes de árvores que são feitas e que não coloca outra árvore, e, né? Então, enfim, que não se planta, que se não tem um projeto, tem sim. Tem um projeto que está na prefeitura, mas ainda não foi sancionado. Até a presente data não foi sancionado. Mas eu apresentei esse projeto. Então, ele disciplina o corte, a poda e o replantio nas áreas urbana e rural. É muito interessante. Então, eu estou aguardando o prefeito aprovar. Data de quando você deu entrada nesse projeto? Deve estar fazendo uns 3, 4 meses ou mais. Pouco tempo. Alguma justificativa porque ainda não foi sancionado? Não. Não? Não. Então tá bom. Pauta para a próxima cobrança. Olha, para o funcionalismo público, eu fui funcionária por 35 anos, como foi falado aí, e eu senti na pele a dificuldade do funcionalismo. E hoje, se nós formos ver, o funcionário está muito mal valorizado. Se o governo federal der o aumento que ele está dizendo que vai dar para o salário mínimo, eu acredito que o da prefeitura vai ficar abaixo. E vai ficar até complicado para dar um aumento para os funcionários, porque não está sendo repassado a inflação, e vai para 1.500, 1.500 e pouquinho o salário mínimo, e o nosso funcionalismo vai ficar abaixo do mínimo e não vai poder. Se você não faz uma correção anual, não vem seguindo, né, o que tem que ser seguido, quando chega nessa situação, uma informação importante essa que o governo federal pode trazer o salário a R$1.500, vai ficar difícil corrigir e chegar no valor que está. E aí, mais uma vez, a gente vai sair atrás. É uma coisa assim, que os nossos funcionários já chegaram a ganhar um salário e meio. Então, já foi referência na região, né? A defasagem é tamanha que ele já está começando tá beirando ficar abaixo do salário mínimo. É um absurdo. Meu Deus, e não pode. É um absurdo. Né? Mas a gente tem tentado, tem conversado, porque para que isso seja melhorado, o salário de um funcionário, é através de uma reforma administrativa. Não tem outra forma de ser feita uma melhoria em salário de funcionário se não for através de uma reforma administrativa. Mas com a atual situação financeira da prefeitura fica um pouco complicado. Vamos ter que fazer cortes, e cortes drásticos, para que isso possa ocorrer. Mas, não obstante, conseguir, eu e o vereador Borelli, nós trabalhamos sempre muito juntos, né? Sim. Conseguir abonadas para os funcionalismo, mesmo nós não temos plano de carreira, né? O funcionalismo não tem. Eu falo não temos porque eu ainda me considero funcionária pública. Normal. Pois só os professores tinham abonadas, não é? Então, o funcionário dependia de uma doação de sangue para não perder nada, de um atestado médico de Covid, de algumas doenças que realmente, conjuntivite, que essas não perdem nada. Mas consegui também 6 abonadas anuais para o funcionalismo, que isso ajuda, né? Também, com certeza, com certeza. E também apresentei uma lei, e essa eu fiquei um pouco triste com isso também. Eu apresentei uma lei que estende de 120 para 180 dias a licença maternidade. A nossa região toda já tem, o governo do estado, tanto a nível federal, né, como estadual, já tem essa lei. A maioria dos municípios da região tem. E a Organização Mundial da Saúde, ela fala da importância, ela recomenda isso, né, que reduz drasticamente a incidência de doenças nos bebês. Porque se a mãe amamenta durante 6 meses, a incidência de doenças nos bebês ela é mínima. E isso acarreta uma economia na saúde do município. Mas ainda não foi sancionada essa lei. Também. Motivo? Não vou comentar. Muito bom, muito bom. É isso. Aí na educação, nós fizemos uma intervenção, eu e o vereador Miguel, conversamos muito, dialogamos muito com os responsáveis sobre o piso nacional dos professores.
né? E no salário dos gestores, que estava bem defasado e que eles estavam muito descontentes. E nós conseguimos alguns acertos. E também consegui, né, você que falou que fez química, né? Não sei se faz tempo que você se formou? Muito tempo. Ah, então. É um aparelho que chama... Na casa dos 20 e poucos anos já. É um aparelho que chama espectrofotômetro. É um Sim. aparelho bem difícil de falar o Sim. nome, né? Trabalhei muito na Petrobras com um equipamento desse. Ah, então. Então já conhece. Sim. Que ele dá um maior suporte às aulas do curso técnico. Então, foi uma conquista minha e do vereador Miguel Borelli pela nossa impositiva. Na saúde, nós também fizemos uma intervenção no pagamento do piso nacional para a enfermagem. O interessante é que, assim, nós mandamos a nossa pauta, nós temos que mandar na sexta-feira, segunda, até na segunda-feira. Sim. Sexta-feira. Que antecede a sessão. Sim. E na quarta-feira, antes da sessão, aí o executivo já fez uma manifestação, se manifestou dizendo que ia pagar o piso. E na sessão até nós o agradecemos, porque estava atendendo uma solicitação que a gente estava fazendo, né? Mas ele se antecipou, mas enfim, nós intervimos. Conseguimos também um aparelho cardiotoco. Um aparelho cardiotoco é importantíssimo para as mulheres grávidas no final da gestação, onde ouve o coraçãozinho do bebê, vê se os batimentos estão ok, nos finais, nas últimas semanas, né? Para ver se está tudo em ordem, e isso salva vidas. Porque muitas vezes, quando não se faz esse exame, faz um exame só superficial, o cordão pode estar enrolado no pescocinho do bebê, ele pode estar em sofrimento. E eu sei muito bem disso porque minha filha passou por isso. Ela foi fazer o exame, deu problema, a médica falou, vamos ter que fazer uma cesárea com urgência. A criança já estava entrando em sofrimento porque ela não estava recebendo mais o que ela precisava. Então, a importância desse aparelho para o nosso município. Então, aqui no nosso município tem esse aparelho. A reforma e ampliação da unidade de saúde da Eugênio Rosa, inclusive com móveis, TV, ar-condicionado, e também da Olga Santoro. A sala de oftalmologia. O nosso município hoje tem uma sala de oftalmologia top, com aparelhos de última geração. Fiquei impressionado. Eu passei lá há uns dias por uma consulta, fiquei impressionado com o tanto de equipamento que tem, um tanto de recurso que o nosso município dispôs. Então, e isso eu tenho que falar porque é muito importante a população saber. Todos os vereadores destinaram uma parte da sua impositiva para essa sala de oftalmologia. E aí a população, eu gostaria de frisar isso, dessa importância de quando nós trabalhamos em unidade, juntamos forças, quem ganha é o munícipe. Então essa sala de oftalmologia, todos os vereadores tiveram participação. E é muito importante isso. Eu quero frisar, quando a gente trabalha unido, a população ganha e muito. E eu quero ressaltar, e eu não podia deixar de falar, que quem trouxe essa lei, esse projeto de lei da impositiva, foi o vereador Miguel Borelli. Miguel Borelli. Ele trouxe essa impositiva que destina 1,2% do orçamento para nós vereadores. Esse ano, nós tivemos, cada vereador teve em torno de R$158 mil, 50% destinado à saúde e 50% destinado aos outros departamentos da prefeitura. Tudo isso que eu fui falando para vocês, que foi adquirido, que foi comprado, é através dessas impositivas. E isso todos nós, todos os vereadores, toda a população deve ao vereador Miguel Borelli, que trouxe essa impositiva para o nosso município. E aí eu tenho só mais uma coisinha, uma emenda parlamentar que eu fiz e eu vou postar nas minhas redes sociais, já postei e vou repostar, de uma emenda parlamentar onde eu justifiquei onde foi gasto o dinheiro dessa emenda parlamentar. Foi destinado R$100 mil, né? E foram adquiridos vários móveis, instrumentos, estetoscópios, várias coisas, geladeira para vacina. E nas minhas redes sociais eu vou postar novamente e vocês podem ver quanta coisa foi adquirida com R$100 mil. É isso aí. Como eu disse, se nós formos estender aqui, né, candidata, nós vamos estourar o tempo, porque foi bastante trabalho.
E importante, eu também quero frisar isso, porque para mim é importante, eu tenho falado com vocês a respeito disso, sobre o não transformar a Câmara Municipal, não só de Luiz Antônio, de nenhuma cidade, em um cabo de guerra. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos entender que precisa trabalhar junto, porque se é em prol do município, se é um município que coloca vocês lá, vocês precisam deixar de lado as coisas e começar a trabalhar junto. Parabéns por essa dobradinha aí, Marise e Miguel Borelli. Candidata, eu vou fazer a terceira pergunta para você, uma pergunta importantíssima. Muitas teorias, muitas falas, muitas coisas, e eu quero ouvir de você. O Distrito Industrial deveria ser um gerador de empregos para a nossa cidade, mas não é a realidade de Luiz Antônio. Dentro dos seus próximos 4 anos que vão vir, o que pode ser feito de diferente? Olha, a primeira coisa é bem simples. É dar visibilidade para o nosso distrito industrial. Quem sabe do nosso distrito? Alguém já viu alguma propaganda do nosso distrito industrial? Eu desconheço. Inclusive, eu e o vereador Miguel Borelli fizemos uma indicação solicitando ao executivo que colocasse uma placa na rodovia Anhanguera. Eu acabei de pensar nisso. Para que fosse divulgado, para dar essa visibilidade, não é? Porque falta isso. E o nosso município ele está começando a estruturar o distrito industrial para receber as empresas. Por quê? Em primeiro lugar, se você não tem um tratamento de esgoto, nenhuma empresa vem para o município, porque existem as leis ambientais e todas as empresas, a maioria delas, pelo menos, precisam dessa liberação, não é? Sim. Então, isso é importantíssimo. Outra coisa muito importante é a energia elétrica. Todos nós aqui sabemos dos problemas, dos picos de energia e tudo mais. Bem no começo do meu mandato, inclusive eu tive uma ajuda de uma outra pessoa que fez uma intermediação, eu entrei em contato com o responsável da CPFL, era uma pessoa que trabalhava aqui na região e ela já estava até em fase de aposentadoria. E ela disse o seguinte para mim: olha, a demanda de energia para o município é pequena. Uma subestação, ela é em torno de milhões. E para vocês trazerem, vocês não têm demanda. Nós temos 2 cabeamentos de energia que chegam até o nosso município e esses atendem a demanda do consumo de energia do município. Então, o que nós temos que fazer? Assim que nós tivermos demanda, dar mais visibilidade ao nosso distrito industrial. Dando visibilidade, as empresas vão chegar. Quais os benefícios que essas empresas vão ter, quais os trâmites legais para serem feitos, o que ela pode oferecer para a população. Aí, novamente, aquilo que você falou que não pode ter decisão. Unir legislativo e executivo do município, governo estadual, governo federal, com deputados federais e estaduais, em busca ir atrás da CPFL, para a CPFL montar uma subestação aqui, que são alguns milhões, e não é uma coisa que dá para a prefeitura assumir. Mas se nós nos unirmos, aí nós conseguimos. Mas precisa ter essa demanda. Para a gente chegar na CPFL, nós vamos chegar lá, nós queremos uma subestação no município. Por quê? Porque nós queremos. Não, não é assim que funciona. Temos que ter a demanda. Então, vindo as empresas se interessando em se instalar no nosso município, a gente corre atrás, simultaneamente, porque até as empresas se instalarem, se efetivarem mesmo, dá tempo de fazer todo esse processo. Entendeu? Então, é assim, é passo a passo. As coisas não dá para ser feitas assim. E quando eu fui procurar, eu fiquei um pouco frustrada. Porque eu achei, né, que, nossa, eu vou conversar, a gente vai até Campinas, que é a nossa região aqui, né, que é a CPFL Paulista, a gente conversa e eles vão, assim, atender. Quanto que precisa a gente ir atrás do governo estadual, o município entra com a parte dele. Não é assim. Não é simples, né? Tem que ter a demanda. Não é simples igual muitas pessoas falam, igual muitas pessoas expõem. Não. A realidade, toda a verdade é que precisa de um pouco mais. Exatamente. Nós entendemos sobre isso e
Temos alguns dados também que a vereadora trouxe, e isso é importantíssimo. Trabalhar para o aumento dessa demanda, fazer com que as empresas cheguem, dar essa visibilidade, fazer um trabalho em cima desse distrito industrial. Qual é o ramo que esse distrito industrial pode seguir? Qual é o caminho que ele tem que seguir? Exato. Então, eu acredito que tudo isso, com mais essa visibilidade, com mais esse trabalho, mais uma vez, com essa união, pode-se chegar longe. E tendo conhecimento do que precisa ser feito. Porque sem o conhecimento do que precisa ser feito, chega lá e toma mais negativas e mais negativas. Parabéns. A CPFL, ela fez agora, ela investiu esse ano, entre o ano passado e esse ano, em torno de 112 milhões em construções e reformas de subestações na nossa região. Monte Aprazível foi contemplado agora, Mirassol, tem uma outra cidade que eu esqueci o nome, é bem difícil um pouco o nome de pronunciar, e eu procurei o número de habitantes. 17 mil habitantes, e conseguiu uma subestação. Mas é uma outra realidade. Tem incentivo das indústrias que estão se instalando na cidade, é uma outra situação. A gente precisa realmente... Não podemos enganar a população. Falar, não, vou trazer empresa, vou buscar... Não é assim que funciona. Não é simples. Não. É isso daí. A sua resposta em cima dessa pergunta vai muito de encontro nisso, vereadora. Porque a gente já ouviu tanta coisa, né? Mas essa verdade aí... Até eu não tinha ouvido. Muito obrigado. Está de parabéns. Candidata, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua coragem. Como eu disse, quanto trabalho, e ainda tem muito a se fazer. Eu tenho uma quarta e última pergunta, só que essa quarta e última pergunta... eu vou abrir ela já com o encerramento da sua entrevista, né? Então, esse é o momento de você falar com o público, mais uma vez, falar com o eleitor, fazer a sua campanha, falar o seu número de candidatura, e a pergunta é, de tudo que você já fez, tudo que você colocou para nós aqui, que já é realidade, o que você pode fazer ainda mais para o município nos próximos 4 anos? O eleitor está te ouvindo. Então, bom, eu ainda estou vereadora, né? Então, eu não posso deixar de lembrar que, eleito ou não, no dia 6, eu continuo vereadora até 31 de dezembro, e eu vou continuar até o último dia trabalhando da mesma forma, com fiscalização, prezando pela transparência, pela verdade, sempre buscando o bem comum. Se eu for reeleito, eu vou dar continuidade nesse trabalho como estou fazendo. Mas vou continuar reivindicando a visibilidade do Distrito Industrial. Muito bom. Não pare. Não. A reforma administrativa, que eu acho importantíssima. Importantíssimo. Para o funcionalismo. O nosso funcionalismo está muito descontente. E eu entendo muito bem. Já senti muito na pele isso. Então, eu quero realmente, é uma bandeira que eu vou levantar, que é essa da valorização do nosso funcionário. A melhoria na saúde com um atendimento mais humanizado, com mais qualidade. Eu sei que nós temos uma saúde que não é ruim. A nossa saúde não é ruim. Mas muitas vezes nós temos pessoas mal preparadas para o atendimento. Não é que elas não sabem, mas elas precisam ser treinadas. Todos nós precisamos ser trabalhados, aprender. Ninguém nasce sabendo. Então, quando nós vamos trabalhar em algum lugar, a gente precisa saber, né, ser treinado, orientado para aquilo que a gente vai fazer. Eu quero colaborar também muito na melhoria da educação. Cobrando dos responsáveis o plano de carreira do magistério, que ele precisa ser atualizado, ele já começou e ele precisa terminar isso, porque tem muita coisa para ser arrumada nesse plano de carreira e que vai beneficiar o professor. E o professor também está descontente, apesar de já estar recebendo o piso, mas de uma maneira ainda não adequada, né, tem alguns ajustes a serem feitos. Tá? Então, eu ainda quero
trabalhar muito junto e colaborar nisso. Quero colaborar também no processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, né? Principalmente voltado para a alfabetização. O período de Covid deixou uma lacuna na nossa educação gigante. E nós temos que atingir, nós temos que pegar firme mesmo na alfabetização dos nossos alunos. Está muito complicado, está muito difícil. Nós estamos com crianças com muitos problemas, as famílias não sabem como lidar com essa situação. E eu acho que nós, no Legislativo, precisamos estar juntos, né, com o pessoal da educação, com os gestores, com os professores, ajudando no que for possível. E aí a gente tem que contar com a colaboração deles também, trazendo essas demandas para a gente. O que eles gostariam que nós os ajudássemos nesse sentido, né? Eu sei que não é fácil, algumas ações já estão sendo feitas, mas muito mais precisa ser feito ainda. E eu quero colaborar também na cultura, no que depender do Legislativo para efetivar projetos de incentivo a atividades culturais, né, através do governo do Estado, de entidades. Eu gosto muito disso. A cultura, ela traz um saber e um conhecimento para as pessoas, e conhecimento ninguém nos tira. É a única coisa nessa vida que ninguém nos tira, é o conhecimento. Então, e quando a gente trabalha educação, cultura, saúde, tudo junto, o desenvolvimento do município é outro. O município cresce em termos de não crescimento geográfico, mas em crescimento humano. Então, isso é muito importante. Enfim, se eu for reeleita, eu vou continuar fazendo a verdadeira política, que é servir você, população de Luiz Antônio. Por isso eu conto com o seu voto. Vote Marise 22133. 22133, Marise, candidata a vereadora na cidade de Luiz Antônio. Não se esqueçam, hein? Foi a candidata que foi eleita depois de 20 anos aqui no município. Então, eu te desejo boa sorte. Parabéns pelo trabalho que você executou nesses 4 anos que se passaram. Desejo que você continue toda essa caminhada em cima de tudo que você propôs aí para o povo luiz-antoniense, que tem que olhar com carinho, tem que olhar com bastante atenção para não deixar isso daí parar. E nós temos certeza que, além da candidata Marise, existem outras mulheres fortes, de coragem, aí no nosso município, que merece essa oportunidade. Fiquem atentos, não se esqueçam, não vote simplesmente por votar. Vote com consciência, no trabalho, na dedicação, na coragem de pessoas que estão para fazer o melhor para vocês. Nós, do Fala Luiz Antônio, mais uma vez agradecemos a você, vereadora, pela disponibilidade, pela coragem, pela força de vir aqui expor toda a sua verdade. Não é fácil. Muitos não quiseram, e você é mais uma delas que teve essa força, teve essa coragem. Você demonstrou isso nos 4 anos que se passaram e hoje não escondeu. Só enriqueceu o nosso canal, só enriqueceu o nosso trabalho, só enriqueceu mais você, povo luiz-antoniense, com conhecimento e com força para votar. Ok? Nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez ao Carlão e ao Marcião pelo convite, por essa oportunidade de mostrar um pouco mais o meu trabalho. Eu coloco algumas coisas nas minhas redes sociais, mas não tem tanta visibilidade, não é? Mas aqui vocês dão visibilidade ao nosso trabalho. Eu acho importante isso. Tá? Eu espero continuar vindo outras vezes, tendo outras oportunidades. Se Deus quiser. Durante esse final de mandato, se estiver reeleita. Quero voltar aqui e falar mais um pouquinho. Pode ser até que de algumas conquistas, hein? Se Deus quiser. Pode ter certeza. Vai ter um trabalho grande aí, vou passar em primeira mão para vocês, né? A doutora Liliane Lima, minha esposa, né? Que tá fazendo esse trabalho grande aí na defesa da causa da mulher, vai lançar o seu canal aí agora, o MSN, Deus meus, os seus, os nossos direitos, né? E eu tenho certeza aí que vocês, mulheres do nosso município, vão vir com força total aí, se Deus quiser, você reeleita. E ela pode 22 22133. 133. Essa é a candidata
e vereadora Marise. Muito obrigado. Fala, Luiz Antônio, fico aqui, agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa força, agradeço a você, eleitor luiz antoniense, povo luiz antoniense, por ter nos dado a oportunidade de entrar na sua casa, no seu comércio e trazer mais essa candidata aqui para expor as suas propostas. Fiquem com Deus, até a próxima e que Deus proteja todos vocês e não esquecem, mete marcha, vem comigo que no caminho eu te explico. Tchau!